Né, este confronto. Tá aí os números do Paiva: 30 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 48,9%, 36 gols marcados e 36 gols sofridos. Nós vimos aí o Rafael Paiva falando na entrevista coletiva pós-jogo, né, sobre também a reclamação da torcida e tudo Impressionante mais. essa declaração, né, Glaucia? Foi ele dizendo que a torcida do Vasco é a que mais xinga, mais enfim, vaia jogador. mais vaia. E aí ele se retratou há 2 horas nas suas redes sociais, dizendo o seguinte, abre aspas para o Paiva: a responsabilidade de representar o Vasco da Gama é enorme. Ontem, um recorte na minha coletiva chamou a atenção quando destaquei o nível de exigência do torcedor vascaíno. Peço desculpas se não me expressei da melhor forma. Foi no momento mais turbulento do Vasco em 2024 que nós, torcida e grupo, respondemos da melhor forma. Temos 4 jogos pela frente para fechar a temporada e vamos lutar com todas as nossas forças para buscar o maior número de vitórias. E o apoio deste torcedor é fundamental nesse processo, como foi ao longo de toda a história do clube desta temporada. Sei do privilégio de vestir essas cores e que a exigência do torcedor é sempre para o melhor e para que o Vasco merece. Fecha aspas, tá aí a retratação do Paiva depois dessa fala de ontem na sua entrevista coletiva, né, que a torcida do Vasco é a que mais vai jogador. O fato é que são 12 jogos sem vitória do Vasco. É inegável que o trabalho do Paiva, né, traz muito dessa arrancada do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Um Vasco que a gente também precisa olhar para fora de campo por tudo que tem passado, que ainda passa, a questão administrativa, a saída de SAF, a chegada do Pedrinho também para tentar organizar essa casa. Essa semana mesmo a gente lembrou um pouco da fala dele ao longo da semana passada, que ele dá uma entrevista coletiva muito longa, dizendo do que ele ainda está tentando ajustar, enfim. O trabalho do Paiva tem a sua parcela de contribuição nesse momento do Vasco, de permanecer em primeira divisão, brigava para não cair e tudo mais, mas acho que chegou num limite também do que ele consegue extrair ali desse time, né? O Vasco, se em algum momento chegou a desempenhar mais e agora não desempenha, é óbvio que chegou num limite. Dá para ainda exigir mais desse Vasco do Paiva ou dá para colocar na conta dele? Será que ele já se vê ameaçado por conta disso tudo? Ameaçado sempre se vê, né? Todo técnico no Brasil que não ganha 5 jogos na sequência se vê ameaçado. Até os que ganham 5 jogos não sabem, né? Ou então, sei lá, super campeão, tal. Ficou, cara, 10 jogos sem... Não ganhou, agora tem que ganhar 2. É isso, ganhou. Então, assim, acho que se vê ameaçado, ele obviamente se vê. A declaração de ontem me chamou muito a atenção na hora. Eu falei, caramba, o cara falar desse jeito, né? De fato, é de uma personalidade, de uma coragem, porque não é a declaração mais populista. Eu acho que eu entendo a irritação dele em relação a vaia jogador. Esse é um fenômeno brasileiro. Eu acho que a gente... Bom, o Dom que acompanha muito o futebol alemão. Acho que o futebol alemão, eu não consigo nem lembrar de um caso em que um jogador seja aquela coisa marcada e ficar o tempo todo... Mas mesmo na Itália, que eu acompanho bastante também, a gente vê, enfim, na Inglaterra, que a gente acompanha bastante, mas na Itália eu sempre destaco porque eu acho que é o país mais parecido com o Brasil do ponto de vista de reação de torcida, as mazelas, né, a coisa, enfim, de comportamentos. E você não vê isso, cara. Assim, durante o jogo, o jogador ser vaiado é tão prejudicial, é tão nocivo para o time. Então eu falo... até agora tendo um exemplo do time pelo qual eu torço na Itália, que é a Roma, em que isso está acontecendo e se transformou na grande notícia da Roma nos últimos tempos, que é assim, tem 2 jogadores, o Pellegrini e o Cristante, mas que não é pelo mau rendimento dentro de campo. É isso que eu acho... Ali você tem uma questão comportamental, eles veem esses 2 jogadores, né? O torcedor vê esses 2 jogadores como responsáveis pelas demissões dos técnicos da Roma que a torcida adorava, que eram o Mourinho e depois o De Rossi. Então, ali tem uma vaia que é, independentemente do que o cara faça, entrou em campo, saiu de campo, ele é vaiado. Essa coisa de ter um jogador vaiado porque ele está atuando mal é um fenômeno muito brasileiro, é uma coisa que acontece. E eu não consigo fazer essa graduação que o Paiva fez de dizer que no Vasco é pior do que em outros lugares, mas que acontece muito, acontece muito. E que essas vaias a jogadores irritem o treinador, eu concordo plenamente, porque é nocivo, é nocivo. Eu acho que você vaiar um jogador ao final da partida
ok, vai, você manifesta ali a sua insatisfação e ele que se recupere para o próximo jogo. Mas vaiar jogador durante a partida é uma prática que eu não consigo ver nada de positivo nisso, e acho que o Paiva deve ter falado meio irritado com o que tinha acontecido. Né? Turma, a gente vai ter que passar lá por assunto. Melo, foi até uma fala que o Augusto soltou ontem falando a respeito disso, da crise da instituição, também nessa parte de que seria um golpe. Para a partida contra o Vasco da Gama, Gláucia, o Corinthians não terá a dupla de ataque. Memphis Depay recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso no jogo contra o Cruzeiro, e também o Yuri Alberto, que sentiu dores na partida contra a Raposa, está fora. Outro jogador que também não vai jogar é o Félix Torres, que sentiu uma contusão no jogo da seleção equatoriana. Em compensação, o Timão terá a volta do José Martínez, que estava na seleção venezuelana, e também do Ángel Romero, que deve ser titular ao lado do Thales Magno no ataque do Corinthians contra o Vasco da Gama. Lembrando que o Timão vem de 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Volto com vocês. O grego logo, para ter investimento. Bom, Jean, eu escutei lá que existe a possibilidade, existem conversas, mas essas conversas precisam ser pessoalmente, né? Mas acho que precisa tudo ser analisado de uma forma muito positiva, muito tranquila, muito calma. Não é porque perdeu que tem que se desfazer do clube de qualquer maneira, como fizeram com a 777. Beleza? Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as notícias envolvendo o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que enfrenta a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena, e a provável escalação é a seguinte, ó, vamos lá, começar pelo mandante, que é a equipe do Corinthians. Goleiro Hugo Souza, lateral direito Mateuzinho, zagueiros Antler Ramalho e Gustavo Henrique, lateral esquerdo Matheus Bidu. Na volância, José Martínez, Breno Bidon e Carijo. E na frente, armando jogada, Rodrigo Garro. E na frente, o artilheiro da Arena, o Romero. E também Thales Magno, aquele que passou pelo Vasco da Gama. Ele é da base do Vasco, formado na categoria de base. Em relação à escalação do Vasco, do técnico Rafael Paiva, pelo menos por enquanto, o técnico Rafael Paiva é o goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, zagueiros João Vitor e Léo, tem a dúvida ali se vai ser o Léo ou o Maicon, e Lucas Piton. Na volância, Hugo Moura, né, retornando à equipe titular. Lembrando que o Matheus Carvalho está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E ao lado dele, Pablo Galdames. Na armação da jogada, tem a dúvida se vai ser o Coutinho ou se vai ser o Payet. A tendência é até mesmo que o Coutinho retorne ao time titular. Na ponta esquerda, talvez o retorno também do Emerson Rodrigues, mas ali tem essa dúvida na cabeça do Rafael Paiva, se vai ser o Emerson ou o Leandrinho na ponta esquerda. Na ponta direita, o Ryan ou até mesmo o Maxime Domingues. A tendência é que seja o Ryan, porque o Maxime fez uma péssima partida no jogo Vasco e Internacional. E na frente, o pirata Pablo Verrete. Portanto, essa é a provável escalação do Vasco, a provável escalação da equipe do Corinthians. E agora, vamos atualizar para vocês toda a situação envolvendo Pedro Caixinha. Será que ele pode ser o novo técnico do Vasco? O Jorge Nicola atualizou sobre essa situação. Vamos ouvir agora. No final do campeonato, dizem que o Caixinha é o plano A. Fabrício, a ideia do Marcelo Santana e do Pedrinho era segurar o Paiva até o fim do Brasileirão, para que um novo técnico pudesse ser anunciado na sequência, com planejamento para o ano que vem. Mas além da série de 3 derrotas seguidas, o Paiva ainda pisou na bola ao criticar a torcida ontem. Ele chegou a lembrar ou citar que a torcida do Vasco é uma das poucas no país que vaia os jogadores de forma sistemática. Falou, por exemplo, do Léo Pelé, que precisa fazer uma partida perfeita para não ser vaiado, e isso pegou mal demais e deve pesar contra o Paiva, tá? Então, a menos que o Vasco consiga um resultado meio que imediato, eu tô achando que o Paiva vai cair ainda durante o Campeonato Brasileiro. Sobre o Caixinha, foi procurado pelo Santos, fez uma proposta, mas o Caixinha preferiu aguardar por outras ofertas
não sei se o Caixinha toparia trabalhar no Vasco. Portanto, você conseguiu ver aí o Nicola falando sobre a situação envolvendo Pedro Caixinha, técnico português com passagem pelo Red Bull Bragantino, e aí tá livre no mercado, poderia ser uma opção para o Vasco. No mercado também tem o Luiz Castro, tem vários nomes aí que realmente podem ser analisados pela diretoria do Vasco, pelo Marcelo Santana. Cara, é difícil analisar agora, eu acho que o ideal é o Vasco focar nessa reta final, tem que vencer o Goianiense, tem que vencer o Cuiabá, se possível também vencer o Atlético Mineiro, que talvez esteja de ressaca caso vença a equipe do Botafogo na final da Libertadores. Então eu acho que o foco do Vasco tem que ser realmente direcionado nessa reta final e depois, cara, analisa como é que vai ser a temporada de 2025. Essa que é a minha opinião, não sei se vocês concordam, coloca nos comentários, quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, galera. Deixe o seu like, é muito importante para nós. É muito importante também que você compartilhe para geral esse vídeo, para ficar antenado sobre as últimas notícias envolvendo o Vasco da Gama. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!